Olá, amigos, amiguinhas, dando continuidade à nossa aula do Livro dos Médiuns, né? Estamos no capítulo 23, no item 242. Vamos pedir a permissão e a proteção da corrente da fraternidade que dirige os trabalhos da nossa casa. Estejam conosco nesse momento, nos ajudando, nos intuindo, para que a gente possa aproveitar essa lição, que a gente possa entender, né, a lição de hoje. Então vamos lá. No item 242, né, capítulo 23, o meu aqui está na página 163. Então, nós estávamos falando de possessão, né, subjugação, obsessão, fascinação. Então, estamos no item 242. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade. É também um dos mais frequentes. Assim, nunca serão demais as providências para combater, mesmo porque, além dos prejuízos pessoais que dela resultam, constitui um obstáculo absoluto à pureza, à verdade, à veracidade das comunicações. A obsessão, em qualquer dos seus graus, sendo sempre o resultado de um constrangimento, e não podendo jamais esse constrangimento ser exercido por um espírito bom. Segue-se que toda comunicação dada por um médium obsedado é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. Se por vezes se encontrar nela algo de bom, é necessário restringir-se a isso e rejeitar tudo o que apresenta o menor motivo de dúvida. Então, o médium obsediado, né, como nós dissemos na aula passada, o médium, todos nós, médiums, somos obsediados. Todos nós temos os nossos obsessores. Só que a gente tem que procurar se livrar dele. Ou, pelo menos, fazer com que eles não interfiram nas comunicações, né? Nos nossos movimentos de cura, no passe, né? Nas comunicações de psicografia, psicofonia. Então, se a gente tem boas intenções, se a gente está sempre praticando o bem, né? Os espíritos que nos rodeiam são espíritos bons. E aí eles vão evitar que esses obsessores fiquem nos assediando. Então, como eu disse aqui no texto, né, esse assédio, essa obsessão, né, resulta num obstáculo para o médium. E a qualquer comunicação, ela deve ser verificada, né, corrigida. E se tiver alguma coisa de boa, aproveita. Se tiver o restante das coisas que não tem interesse, a gente descarta. Não se dá atenção a uma comunicação que tenha qualquer coisa duvidosa. No item 243, né, ele dá aqui uma relação, uma maneira, né, de se reconhecer. Então, 243. Reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. Primeiro, insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não o médium. Então, o espírito, né, ele deve obedecer ao médium. O espírito não manda no médium, é o médium que manda no espírito. O espírito quer se comunicar agora. Não, agora não é a hora. Você vai se comunicar na hora que eu quiser. E é assim que tem que ser. Né? Então, o primeiro item aqui, né, de obsessão, a gente entende insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não o médium, pela escrita, pela audição, pela tipologia, né? Tipologias são batidas, tocadas, né? Opondo-se a que outros espíritos o façam. Então, também o médium, numa mesa mediúnica,
Como a gente sempre fala, quando você está na mesa mediúnica, a primeira comunicação é do seu guia. Ah, mas tem outro aqui que está querendo. Não, o outro espera. Primeiro, o seu guia. Primeiro, o espírito bom. Tem dois espíritos querendo se comunicar. Um é bom, a vibração é boa, né? A gente sente uma boa vibração, um fluido gostoso. E o outro dá uns arrepios, dá umas coisas diferentes. Primeiro, o bom. Então, nesse item aqui, né, o espírito insiste em se comunicar, ele quer passar na frente, né, ele quer aparecer. O médium tem que cortar. No item 2, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações recebidas. Então é uma ilusão. O médium não precisa ser inteligente, né? Ele apenas tem que estudar, né? Frequentar, né, a doutrina, frequentar uma casa para ter experiência. Então essa experiência do médium é que vai fazer com que ele saiba que é um espírito bom ou ruim que está querendo se manifestar, que a comunicação é boa ou é ruim. No item 3, crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem falsidades ou absurdos. Então, o espírito se apresenta, por exemplo, como Bezerra de Menezes. Primeiro que Bezerra de Menezes não vai dar uma comunicação assim à toa, mas se apresentou como Bezerra de Menezes. E a mensagem que ele passou? Que tipo de mensagem é essa? Será que Bezerra faria uma mensagem dessa? Então a gente tem que ter experiência, tem que cuidar para que isso não aconteça. Então esse é o item 3, né? A gente achar que o espírito se apresenta com aquele nome e é ele mesmo. Não é assim. Não importa o nome do espírito, e sim a mensagem que ele passa. No item 4, a aceitação pelo médium dos elogios que ele faz aos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Então o espírito se apresenta e ele elogia o próprio médium. O médium não deve aceitar isso. Se passar uma vez um elogio, tudo bem, mas aquilo não deve ser motivo de orgulho, nem o elogio por um espírito, nem elogio pelos assistidos. Tem assistido que quer beijar a mão do médium, que quer se ajoelhar na frente do médium. Eu acho que aquele médium é um santo. A gente não deve aceitar esse tipo de elogio. Item 5. Disposição para se afastar das pessoas que podem esclarecê-lo. Então, aquele médium que não aceita quando alguém fala, meu filho, olha, você precisava ler o livro dos médiuns, você precisava ler o livro dos espíritos, você estudar um pouquinho. Ah, não, eu já sou médium desde criança, não preciso estudar. Então, isso é sinal de obsessão. No item 6, levar a mal a crítica das comunicações que recebe. Então, quando a pessoa recebe uma comunicação e alguém duvida, o médium acha ruim. Então, o médium ele tem que estar sempre sujeito à crítica. Se alguém chegar e falar, olha, essa comunicação sua não é boa, não está certo, tem que mudar, ou alguma coisa está errada. Acredite, procure verificar se esse espírito que está se comunicando realmente é um bom espírito. O item 7. Necessidade incessante e inoportuna de escrever.
Então, aquilo que a gente já comentou um pouquinho antes, né? O médium quer escrever, quer escrever. Tá no trabalho, está na rua, está em casa, está sempre escrevendo. Se não tem lápis, escreve com caneta, escreve com qualquer coisa. Isso é sinal de obsessão. No item 9, né? Ruídos e transtornos contínuos em redor do médium, causados por ele ou tendo-o por algo. Então, existem casos, né, do médium, né, que provoca ruídos, provocado por ele. Ou os ruídos, né, ou atinge coisas, objetos que caem para cima dele. Então, isso é sinal de obsessão. No item 244, em face do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é inconveniente ser médium. Se não é essa faculdade que o provoca. Enfim, se não é isso uma prova da inconveniência das comunicações espíritas. Nossa resposta é fácil e pedimos que a meditem cuidadosamente. Então, antes de falar sobre isso, né, tem muitas pessoas que, quando sentem que podem dar uma comunicação, se afastam da casa espírita, se afastam porque acham que aquilo está errado. Né? Eu conheço bons médiums e que não querem trabalhar porque acham que está errado, alguma coisa está errada, não aceitam. Então, também isso é um tipo de obsessão. Então, a resposta que Kardec deixou aqui. Não tendo sido os médios, nem os espíritos que criaram, não tendo sido os médiums, nem os espíritas que criaram os espíritos, mas sim os espíritos que deram origem aos espíritas e aos médios, e sendo os espíritos simplesmente as almas dos homens. É evidente que sempre enxergam sua influência benéfica ou perniciosa sobre a humanidade. Então, o que ele está dizendo aqui não foram os espíritas que criaram os espíritos. Né? Não foram os espíritas que criaram os médiuns. Antes de existir o espiritismo, já tinham os médiuns. Né? No tempo muito antes de Moisés. Moisés já era um grande médium de efeitos físicos. Né? Então, a gente só depois, né, o espiritismo surgiu em 1850, né? Por aí, 57, lançamento do Livro dos Espíritos. Continuando o nosso texto, a faculdade mediúnica é, para eles, apenas um meio de se comunicarem. E na falta dessa faculdade, eles se comunicam por 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Seria errôneo, pois, acreditar que os espíritos só exercem sua influência através das comunicações escritas ou verbais. Essa influência é permanentemente, e os que não se preocupam com os espíritos ou nem mesmo creem na sua existência estão expostos a ela como os outros, e até mais do que os outros, por não disporem de meios de defesa. É pela mediunidade que o espírito se dá a conhecer. Se ele for mau, sempre se trai, por mais hipócrita que seja. Pode-se dizer, portanto, que a mediunidade permite ao homem ver o seu inimigo face a face, se assim se pode dizer, e combatê-lo com as suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra, e contando com a invisibilidade, pode fazer e faz realmente muito mal. Então, para quem não acredita nos espíritos, né,
são mais atacados ainda. E não tem como combatê-los, né? Porque os espíritos agem na sombra. E a pessoa não acredita que são espíritos, né? Então, eles são dominados. Continuando aqui o nosso texto. A quantos atos não é o homem impelido para a sua desgraça, e que seriam evitados se ele tivesse um meio de se esclarecer? Os incrédulos não supõem dizer uma verdade quando afirmam de um homem que se obstina no erro. É o seu mau gênio que o impele a perder-se. É assim que o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o domínio dos maus espíritos, deve ter como resultado, num tempo mais ou menos próximo, quando se achar divulgado destruir esse domínio, dando a cada um dos meios de se manter vigilante contra as suas sugestões. É aquele que não sucumbir só poderá queixar-se de si mesmo. Então, os incrédulos, né? Quando alguém faz uma coisa errada, ele vai dizer que é o mau gênio da pessoa que está fazendo aquilo. Não vai dizer que é um espírito que está ali obsidiando, que está ali fazendo com que aquele ser, aquele médium, faça aquela coisa errada. Continuando o nosso texto, né? É longo. Regra geral. Quem quer que receba más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, quer escreva ou não. Ele, seja ou não médium, creia ou não creia. Então, as más comunicações não é só aquelas pessoas que se entendem como médium. Às vezes tem gente que acha que não é médium, né? Todos nós temos uma mediunidade em um grau qualquer, né? Mas às vezes a pessoa acha que aquilo não é dele. Eu já vi muitos médiums que dão comunicação só quando bebe, né? Ou quando usa alguma droga entorpecente e dá comunicação. Então acha que não é mediunidade, aquilo ali é efeito da droga que usou. Continuando aqui o nosso resumo, a nossa regra geral, né? A escrita oferece-lhe um meio de se assegurar da natureza dos espíritos em ação e de os combater, se forem maus. O que se consegue com maior êxito quando se chega a conhecer os motivos da sua atividade. Se a sua cegueira é bastante para não lhe permitir a compreensão, outros poderão abrir os olhos. Então, se o médium não consegue ver aquilo que está fazendo, né, distinguir se é bom ou se é ruim, né, então ele deve deixar que outras pessoas digam, aceitar as críticas, como nós já dissemos. Então, em resumo, o perigo não está no espiritismo, desde que este pode, pelo contrário, servir-nos de controle e preservar-nos do risco incessante a que nos expomos sem saber. Ele está na orgulhosa propensão de certos médios a se considerarem muito levianamente instrumento exclusivo dos espíritos superiores, e na espécie de fascinação que não lhes permite compreender as tolices de que são intérpretes, mas mesmo os que não são médium podem se deixar envolver. Então, novamente, né, o médium tem que prestar atenção. Ele se acha, né, é só eu que posso receber o doutor fulano das quantas. Não porque o doutor fulano das quantas vem e fala assim, então tem que ser assim. Nós não podemos, né, aceitar
só porque foi um espírito que falou. O próprio médium, ele não deve aceitar a comunicação, mesmo que o espírito se apresente como um espírito de cura, como um espírito muito inteligente, como um espírito muito famoso. Né? Tudo deve ter uma crítica, tudo deve ter um rigor, um crivo de censura para saber se a comunicação realmente é boa. Como dissemos no item anterior, se tiver alguma coisa de boa, aproveita-se, o resto descarta. Então, continuando aqui, né? Façamos uma comparação. Um homem tem um inimigo secreto que ele não conhece e que espalha contra ele, as oculta, a calúnia e tudo o que mais negra maldade possa agregar. Vê a sua fortuna se perder. Os inimigos se afastam, os amigos, aliás, se afastam. Perturba-se a sua tranquilidade interior. Não podendo descobrir a mão que o fere, não pode se defender e acaba vencido. Mas, um dia, o inimigo secreto lhe escreve e se atrai, apesar da sua astúcia. Eis descoberto o inimigo que ele agora pode fazer calar e com isso se reabilitar. Esse é o papel dos nós espíritos, que o espiritismo nos dá a possibilidade de descobrir e anular. Então, quando uma pessoa tem um obsessor, né, através do espiritismo, ele consegue descobrir, está sendo ludibriado, está sendo enganado, e pode conseguir meios, possibilidade, né, de anular essa obsessão. Então, é uma maneira, né, o espiritismo não prejudica, e sim ajuda. A doutrina espírita veio para ajudar. Como diz lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é a terceira revelação. Então, nós temos, né, que acreditar e que temos que entender que o Espiritismo está aí para nos revelar aquilo que estava oculto. Eu agradeço a todos a atenção. Né? Até uma próxima aula. Que Jesus abençoe a todos.